Olá pessoal, tudo bem? Bom, só recapitulando algumas coisas que a gente fez na aula passada. Lembra que eu disse para vocês que eu ia dividir essa aula em duas partes. Mudanças no antigo regime, a gente estava falando da Inglaterra. Então lembrem-se que 1649, rei Carlos I é morto, decapitado na Inglaterra. A gente havia dito então que isso acabava por ter uma repercussão um tanto que assombrosa na Europa, porque até então todos os reis absolutistas governavam, né, com seu poder sem limites, né, e isso acontece com um rei na Inglaterra. Lembra que aquela disputa entre cavaleiros, que eram representantes da nobreza, né, que estavam do lado do Carlos I, e cabeças redondas, que estavam, né, eram burgueses, estavam do lado de Oliver Cromwell, acabam, né, acirrando e levando a Inglaterra a uma guerra civil. Porém, os cabeças redondas, né, acabam aí tendo uma conquista, né, nessa disputa. Oliver Cromwell acaba se sobressaindo nessa disputa, e o rei, né, por abuso de poder e descontentamento já do povo britânico, acaba sendo, isso tudo a gente discutiu na aula passada, não vou voltar, mas acaba sendo decapitado. Então, só para vocês relembrarem um pouquinho mesmo que eu estou retomando esses pontos. Bom, a gente vai seguir falando algumas coisas a respeito de Oliver Cromwell. Como eu disse para vocês, né, a morte, né, a repercussão da morte de Carlos I na Europa vai ser, né, que todos vão ficar boquiabertos, né, porque um rei absolutista até então isso nunca tinha acontecido, né, ele vai ser decapitado. E o que a gente tem na Inglaterra após isso é que vai ser instaurado então uma república, né? A gente vai chamar de República Puritana. Quem vai comandar vai ser Oliver Cromwell, como eu disse para vocês, é quem vai se sobressair aí depois dessa guerra civil. E com isso a burguesia ela se fortalece, ela vai ter uma influência tanto social quanto também econômica. Lembra que dentre os cabeças redondas, que era o grupo que o Oliver Cromwell liderava, estão a burguesia, né? Então, esse momento é um momento de fortalecimento da burguesia, tá? Com isso, um dos atos, né, uma das ações importantes que o Oliver Cromwell ele vai fazer em 1651 são os atos de navegação, que eu coloquei aí para vocês, que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Inglaterra ou das suas colônias só podiam ser transportadas em navios ingleses ou com, no mínimo, metade da tripulação formada por ingleses. Aí, novamente, eu coloquei para vocês que isso vai acabar sendo os burgueses vão ser beneficiados, né? Aqueles que eram envolvidos com o comércio marítimo, eles vão acabar sendo beneficiados com essa ação, né, de Oliver Cromwell, tá? Então, como eu disse para vocês, o fortalecimento da burguesia, né, e o apoio aí de Cromwell nesse período, né, não vai ser à toa. O que acontece? O governo de Cromwell muitas vezes era meio que instável. Ora ele respeitava o parlamento, ora ele não respeitava, agia como se fosse um monarca absolutista. Então, muitas vezes convocava o parlamento, aprovava as leis, ora ele fechava o parlamento e governava sozinho. Então, né, não havia um acordo aí, uma relação muito bem com o parlamento também. Com a morte dele, o filho dele, Ricardo, vai assumir o comando da Inglaterra, porém ele não tinha a mesma liderança que o pai, não tinha o mesmo carisma que o pai, não vai se sustentar ao poder, e aí surge um problema,
que a população então vai querer a volta dos Stuart, da dinastia Stuart, e é isso que vai acontecer, né? Volta a dinastia Stuart, então, lembra que os Stuarts eram aqueles que estavam governando antes, os reis absolutistas, tá? E aí é importante vocês lembrarem que, tá? Esse período que o Oliver Cromwell estava governando era uma república, tá? Com os Stuart voltando, a Inglaterra ela vai passar por um outro período de monarquia, tá? Então, o único período em que a Inglaterra foi uma república foi esse período com Oliver Cromwell, tá? Porque sempre na história da Inglaterra que a gente vai ouvir que ela foi governada por reis ou rainhas, né? Então, esse período com Oliver Cromwell, que foi uma república, foi o único, tá? E os Stuart voltando, eles vão voltar a ser uma monarquia, que a gente vai falar agora. Bom, então, os Stuart volta, a gente tem dois governos aí sucessivos de Carlos II e o seu sucessor, que é o Jaime II, que vão adotar a mesma postura dos seus antecessores, que é novamente aquele absolutismo, né, que a gente já conhece, não respeitando o parlamento. E o que acontece com Jaime II? Ele vai ser deposto. O parlamento vai dizer que, né, o fato do Jaime II ser católico, isso era uma ameaça ao povo que era protestante, né? Então, assim, ele colocava em risco, né, a segurança da Inglaterra, a segurança do seu povo. E aí, o que vai ser feito, então, tá? É que o parlamento, formado então pela Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, dizem que quem deveria ser o novo rei, então, era o genro do Jaime II, né, que era o príncipe holandês Guilherme de Orange, né, casado com a filha do Jaime II. Bom, então Guilherme de Orange ele aceita, né, ele invade a Inglaterra em 1688, né, com as suas tropas, e depõe o sogro e assume o seu lugar de rei. O Jaime II ele foge para a França, tá? E a Inglaterra volta a ser uma monarquia, porém, tá? A monarquia que a gente já conhece atualmente, uma monarquia constitucional. O parlamento vai meio que ditar as cartas para o Guilherme de Orange, né? Aí no caso Guilherme III, vai ditar as cartas para ele, fala assim, ó, as regras são as seguintes, né? Então, a monarquia tal como a gente conhece hoje na Inglaterra, ela surge aí nesse momento, né? Uma monarquia constitucional, ou seja, embasada em leis, e não mais aquela monarquia absolutista que o rei pode tudo, ele manda em tudo. Então, a partir desse momento, a monarquia absolutista na Inglaterra, ela acaba, né? Então, como o parlamento faz isso? Vamos voltar aí. Então em 1689, tá? Que o parlamento inglês vai redigir a Bill of Rights, né? Que é a Declaração de Direitos, que é bem conhecida. Eu coloquei aqui para vocês na sequência. É uma imagem, né, original da declaração e outra imagem aí do Guilherme III, Guilherme de Orange, e o que compunha a Declaração de Direitos. Então, vocês vão perceber que algumas coisas estão relacionadas à liberdade individual, né, como direitos individuais, então, liberdade de imprensa, tá, a autonomia do poder judiciário, e algumas coisas também relacionadas até mesmo à liberdade de comércio, enfim. Tá? Então, cobrança de impostos que só poderia ser legalizada em relação ao parlamento. Tá? O rei não poderia suspender, deixar de cumprir ou dispensar as leis. Então, muita coisa que ficaria a cargo do parlamento e não só o rei fazer. Tá? Então, a submissão do rei perante o legislativo inglês, ou seja, isso é nada mais, nada menos do que o parlamento atuar, né, junto com o rei. Então, o rei ele não iria mais ser o poder legislativo, aquele que cria a lei, o poder judiciário, aquele que dá a penalidade, dá a punição, como era lá
nas monarquias absolutistas, mas sim o parlamento atuando e o rei de acordo com o parlamento. Né? Então, isso é um importante quesito que a Declaração de Direitos vem colocar. Tá? Então, aí tem alguns pontos. Na apostila de vocês tem vários pontos da Declaração de Direitos que depois vocês podem olhar e ler com calma. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso. Qualquer dúvida depois a gente tira, conversa e até mais.